Olha, você tem razões de ordem social, tem razões de ordem financeira e você tem razões mesmo da própria situação atual dos países. Por razões de ordem financeira. Muitas vezes você cria sua microempresa a partir de um fato que acontece na sua vida. Alguém que, por exemplo, é demitido, recebe o fundo de garantia e diz: eu agora vou aplicar esse dinheiro e fazer o projeto da minha vida. Ou então um casal que se separa e na partilha de bens, a mulher que normalmente era do lar resolve passar a trabalhar, até porque ela tem que começar a cuidar da sua sobrevivência. Essa é uma razão da existência do empreendedorismo. Esse tipo de razão é um pouco complicado, porque você sabe que a sobrevivência das empresas que começam, o índice de mortalidade é muito elevado. Até porque quando essas empresas começam sem projeto, você não sabe onde vai chegar. E essa é uma grande dificuldade. A outra razão é de ordem social. Você nas comunidades de menor poder aquisitivo, como por exemplo, agora você vê isso nas regiões pacificadas, quando você ganha a liberdade de ir e vir, você verifica que um negócio pode ser um bom empreendimento, pode ser uma boa atividade para você desenvolver. Então, a tendência das pessoas é buscar exatamente ser um empreendedor por esses dois fatos que eu coloquei. Mas há uma outra razão, é que o conceito de empresa mudou muito ao longo dos anos. Por quê? Porque quando eu dou um exemplo muito comum. Na década de 60, você projetava um automóvel e esse automóvel ia ser fabricado e realmente ia entrar no mercado 4 anos depois. Hoje, se você levar 4 anos entre a prancheta e a fabricação, o seu produto, como eu já disse anteriormente, está obsoleto. Então, isso gerou um modelo de empresa em que as ideias e a execução estão muito próximas entre si. Essa é uma questão fundamental no tempo e na geografia, no espaço. Mas, mais importante do que isso, as empresas hoje, as grandes empresas, elas sabem que para serem eficazes, eficientes no seu processo, elas precisam estar cercadas por 2 cadeias distintas. Uma que nós chamamos de cadeia produtiva e a outra que nós chamamos de cadeia de fornecedores. O que se entende por cadeia produtiva? É aquela cadeia que complementa um tipo de produto que você está realizando em torno de uma grande empresa e garante o funcionamento da operação daquela empresa. O que é a cadeia de fornecedores? São aqueles que oferecem os insumos e os equipamentos necessários a essa operação. Então, se você imaginasse, por exemplo, na indústria automotiva lá no sul fluminense, lá em Porto Real, lá você tem 2 fábricas muito grandes de caminhões e ônibus e automóveis. A cadeia de fornecedores, ela fornece, por exemplo, para os ônibus e caminhões, a chamada eletrônica embarcada, os equipamentos eletrônicos necessários para o funcionamento do veículo. A cadeia produtiva está naquele sistema fornecendo também meios para que a produção se realize, na linha de produção diretamente. Então, isso é hoje absolutamente fundamental. Então, você cria cadeias produtivas, por exemplo, articulando empresas. Várias empresas do mesmo setor, eles se transformam em uma cadeia produtiva. Aqui no Brasil, nós temos uma história muito interessante. A Cândido Mendes tem uma das suas unidades em Friburgo. Friburgo tem uma história de empreendedorismo que é um exemplo, é um case mundial, porque há alguns anos atrás você tinha lá fábricas de tecidos. Com a entrada no mercado chinês, dos chineses no mercado de tecidos, essas fábricas foram desativadas. E no início da década passada, no final da década de 90, você tinha cerca de 800 costureiras, funcionários das fábricas de tecidos, ficaram desempregadas. O SEBRAE, a Federação das Indústrias, com o apoio do Banco Mundial, do Banco Interamericano, do BID, resolveram apoiar essas costureiras
e transformá-las em microempresários. E criou-se uma cadeia produtiva de moda íntima. Nessa cadeia produtiva de moda íntima, surgiu imediatamente uma cadeia de fornecedores, que fornece o quê? Os aviamentos, a linha, as máquinas, a manutenção das máquinas, tudo aquilo que é necessário para a cadeia produtiva funcionar. Então, o empreendedorismo funciona muito hoje a partir das cadeias produtivas e das cadeias de fornecedores. E já não é mais possível você ter uma grande empresa que tenha suas próprias partes produzindo todos os equipamentos e tudo aquilo que é necessário à confecção de um produto final. De um modo geral, você hoje tem que usar esse conjunto de pessoas. Ao longo do tempo, nós estamos conseguindo resolver isso. A primeira razão é que você, de um modo geral, abre a sua microempresa sem um projeto. E sem projeto você não tem metas, sem metas você não tem resultados. E aí isso contribui fortemente para a mortalidade. A outra razão é o conjunto de amarras jurídicas que você cria para as micro e pequenas empresas. Aliás, para todo o processo empresarial no Brasil. Alguns anos atrás você levava 8, 10 meses para constituir uma empresa. Hoje você já está na faixa de 1, 2 meses. Mas isso ainda é elevado, porque há países no mundo onde você constitui uma empresa em 5 dias. Então, essa razão, ela já diminuiu. A terceira razão é que você não tinha financiamento claro para o microempresário. Hoje você tem programas de apoio ao microempresário que envolvem desde o financiamento, o microcrédito, por exemplo, fundamental para você levantar o microempresário na comunidade pacificada, até a oferta de informações de todos os níveis que permitam ao microempresário realizar o seu negócio. Exemplos: você tem pequenas informações que podem fazer com que uma empresa de alimentos sobreviva. O empresário que produz queijos em alguns lugares do Brasil faz um queijo muito bom, muito saboroso, mas ele não sabe que ele tem que usar luvas no processo de produção do queijo por questões da vigilância sanitária, por questões da saúde pública. E com isso esse queijo não pode ser vendido nos supermercados e nas lojas. Uma simples informação permitiria a ele transformar o negócio dele num negócio bem sucedido. Várias vezes você vê nos programas de empresa na televisão, você vê, por exemplo, empresas de alimentos em que os empresários não estão usando a touca ou não estão usando as luvas que são indispensáveis no processo de fabricação dos alimentos. Por outro lado, muitas vezes os empresários não sabem e não têm apoio sobre coisas pequenas que são muito importantes. Você imagina você ter uma fábrica de esquadrias e não saber que tem que respeitar as tolerâncias máximas e mínimas para que a esquadria se encaixe na parede desses prédios pré-fabricados. Qual é a consequência disso? Quando a esquadria chega, ou você tem que chamar o pedreiro para completar o espaço da janela, ou você tem que mandar quebrar aquele espaço porque a esquadria não encaixa. Então, a tolerância, a metrologia é fundamental. Muitas vezes você precisa da informação para melhorar o seu produto mediante um tipo de inovação que nós chamamos de inovação incremental, que não é nada que exija ciência ou tecnologia avançada, mas que pode ser, por exemplo, uma mudança de forma, de design, uma coisa que vai melhorar a qualidade do seu produto. Então, as empresas, até pouco tempo atrás, esse índice de mortalidade que você comentou, de 60%, já foi de 75%. E hoje está abaixo de 60%, bem abaixo. Por quê? Porque hoje você tem informações ao empresário, você tem microcrédito, que é fundamental, você tem treinamento, qualificação para os empresários. O Sebrae, por exemplo, está fazendo isso através do Empretec, que é um programa que qualifica os empresários. Mas mais importante do que isso, o Sebrae criou um programa que é muito importante, que é o de você assegurar a informação tecnológica e a consultoria aos microempresários. São 2 projetos, um denominado Sebrae-Tec e o outro denominado Sistema Brasileiro de Respostas Técnicas.
Online você faz uma consulta ao SBRT, Sistema Brasileiro de Respostas Técnicas, e você vai ter resposta desde a venda de equipamentos, aqui, onde você pode adquirir um equipamento para uma padaria, por exemplo, para uma farmácia, para produzir um medicamento, para produzir um perfume, uma máquina para uma pequena empresa do setor automotivo, até respostas onde você vai encontrar uma tecnologia mais avançada, por exemplo, para produzir um chip. Nós temos o fluxo, nós temos que inserir nossas empresas no fluxo de comércio internacional, como fizeram os chineses. Nós temos que fazer isso com muita rapidez. Para isso, nós temos que resolver alguns problemas. Uns são microproblemas, são problemas internos nossos de comércio exterior. Outros são macroproblemas. A rede modal de transportes e os portos do Brasil têm que ser modernizados para que nós possamos exportar aquilo que nós produzimos com um preço mais baixo, para podermos concorrer nesse mercado internacional.